O meu primeiro julgamento é uma boa pergunta. Bom, na altura nós fazíamos intervenções oficiosas quando fiz os estágios, portanto atirávamos para o meio das escalas, onde fazíamos claramente que um dos primeiros julgamentos que eu fiz foi nessas oficiosas, que normalmente é por álcool, por excesso de álcool, ou por condição, com condução sem carta, e que eu tentava não chegar lá e pedir justiça só, e portanto tentava dizer alguma coisa, mas éramos atirados completamente para uma sala de tribunais, em que estava um juiz, estava um procurador, e depois estavam uns desgraçados nos estagiários que não faziam ideia do que estavam ali a fazer. Portanto, esse foi o meu primeiro julgamento. Assim, há de ter sido um desses, que eu me recordo. Depois disso, houve o primeiro julgamento que eu me recordo, mas eu não tenho a certeza, mas vou-me centrar mais na área penal, mas foi um julgamento mediático em que vocês certamente vão reconhecer os intervenientes. Bom, não é do vosso tempo, mas é muito da minha geração. Mas eu era advogado, não só eu, mas com o meu pai, mas ele deixou-me lá muito, ainda nas salas da Boa Hora, portanto, no Tribunal da Boa Hora, imaginem, isso é que me faz sentir velho. Eu, quando vejo os meus magistrados a queixarem-se do Campos da Justiça hoje em dia, até me dá vontade ou de rir ou de chorar, porque eu lembro-me enfim, do Tribunal da Boa Hora, e aquilo parecia que estávamos na Avenida Média, que íamos entrar ali e de repente ia-se conjugar um conjunto de espíritos para regressarmos à pena de morte ou coisa do género. Portanto, aquilo tinha mesmo um ar imponente e assim, de tribunal antigo. Portanto, foi na boa hora. E eu era advogado de uns assistentes, que eram uns empresários da área da cortiça, em que tinham sido manifestamente enganados por um senhor muito conhecido, que também tinha sido nosso colega e que chegou a ser presidente do Benfica, que era o Dr. Vale Azevedo. E, portanto, eu era advogado dos assistentes. O Dr. José António Barreiros era advogado na altura do arguido, e eu tinha a posição, se quisermos, mais fácil de ser advogado dos assistentes, porque estava desde logo coadjuvado, ao contrário, com o Ministério Público. Efetivamente, aquilo era demasiado flagrante, as provas eram demasiado flagrantes, mas eu lembro-me de ter sido o primeiro julgamento e de eu sentir ali com a toga, se quisermos, importante, e foi na área penal, mas não foi como um arguido, foi como advogado assistente, que é hoje uma posição que eu invejo muitas vezes, que acho que acaba por ser. Sinto sempre que é um bocadinho mais fácil ser advogado de assistentes hoje em dia, nomeadamente em casos mais mediáticos, e comecei assim. Foi um julgamento interessante, que ainda por cima tivemos que. Aconteceu uma coisa que o Dr. Vale Azevedo passou, sei lá, 12 horas a contar uma história como arguido, não é? A defender-se, está no seu direito, e depois, no final daquilo, chegámos à conclusão, a senhora funcionária disse: lamento imenso, mas isto não gravou. Portanto, tivemos que regressar lá, e o Dr. João Vale Azevedo passou outras 12 horas a contar uma história completamente diferente, mas teve esta incidência.